Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webinar Grendene S.A., referentes aos resultados do segundo trimestre de 2022. Estão presentes conosco o senhor Rudimar Daulonder, diretor-presidente, e o senhor Alceu Albuquerque, diretor de RI, bem como os principais gestores da companhia. Informamos que o press release do segundo trimestre de 2022 encontra-se disponível no website ri.grendene.com.br nas versões em português e em inglês. Informamos também que este evento será gravado e conta com tradução simultânea para inglês. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações feitas durante esta apresentação sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia serão meras provisões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Alceu Demartini de Albuquerque. Por favor, senhor Alceu, pode prosseguir. Bom dia, obrigado a todos pela presença em nossa videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022 e do primeiro semestre. Espero que estejam todos bem e com bastante saúde. Então, iniciando a nossa apresentação, antes de entrar nos números do trimestre, eu gostaria de mencionar alguns destaques qualitativos. Como nós divulgamos ao longo do segundo trimestre, nós estamos internalizando a gestão da nossa rede de franquias Melissa. O atual contrato com o Master Franqueado, que vence em fevereiro do ano que vem, nós anunciamos que ele não será renovado e a Grendene passará a assumir a gestão dessa rede. E qual foi o objetivo, qual o nosso objetivo ao tomar essa decisão? O primeiro deles é de aproximar a Grendene ainda mais do consumidor final, é estreitar a nossa relação com o franqueado, acelerar a captura de tendências, ser mais veloz e entender o comportamento dos consumidores e testar novos modelos, novos formatos de loja. Hoje, a nossa rede de franquias ela possui 387 lojas espalhadas em 155 municípios brasileiros, em 25 estados, incluindo o Distrito Federal. São 174 franqueados que receberam de uma forma muito positiva esta decisão da companhia, porque entende que a Grendene ela passa agora a se aproximar do franqueado. Então, foi uma decisão muito bem recebida. A partir de, como eu comentei, já estamos em transição junto ao franqueado Master e a partir de fevereiro assumimos a gestão. Falar um pouco também da nossa Grendene Global Brands, a JV que estruturamos junto com o time da 3G, que iniciou as operações em janeiro desse ano. Comentar então um pouco das evoluções que tivemos até aqui. O primeiro trimestre, como a gente vem comentando, foi um primeiro trimestre de construção da empresa, lembrando que essa empresa estamos construindo do zero, ela inicia com marcas fortes, mas estrutura de empresa não existia. Então, esse primeiro semestre foi de construção da infraestrutura necessária que vai garantir o crescimento esperado no médio e longo prazo. Então, o que fizemos neste primeiro semestre? O time corporativo está praticamente completo, temos time nos Estados Unidos, na China e no Brasil, estruturamos toda a governança da empresa, comitês, fóruns de discussões, conselho, implementamos
os sistemas de TI da empresa. Então, toda a parte de infraestrutura está praticamente pronta. Falando um pouco da evolução nos principais mercados de atuação da companhia, nos Estados Unidos, nós concluímos a transição para o novo operador logístico. Anteriormente, quem fazia a operação logística era a Grendene USA, então, a partir de agosto, agora concluímos a transição para o novo operador logístico em julho. A partir de agosto, todos os pedidos do e-commerce, assim como do wholesale, já passam a ser executados por esse novo operador logístico. Implementamos a nova estrutura comercial nos Estados Unidos, que vai atender as marcas da divisão 1. Nós já tínhamos implementado ainda no primeiro trimestre a estrutura comercial para Melissa, mas agora no segundo trimestre concluímos aí a estruturação do time comercial que vai tocar as marcas da divisão 1. Lembrando que divisão 1 são todas as marcas, exceto Melissa. Relançamos a nossa loja Ipanema na Amazon no modelo 3P, e estamos agora no momento de transição do site antigo para o site novo, mas essa loja já está ativa e vendendo. O time da 3G já está se reunindo desde o final de maio, início de junho, com os principais varejistas para apresentar a coleção Primavera-Verão 2023, que vai chegar no mercado no ano que vem. Então, e aqui eu reforço que os resultados da gestão GGB, a gente pode começar a observar de uma forma mais precisa a partir do ano que vem. Por quê? Porque as vendas para o mercado americano neste ano, elas foram feitas ainda pela equipe comercial da Grendene no ano passado, de acordo com aquele calendário comercial que eu já expliquei no último call. Ou seja, entre maio e junho e julho do ano, o time se reúne com os times de compra das grandes varejistas para apresentar a coleção Primavera-Verão do ano seguinte e quando esses produtos serão embarcados para esses varejistas. Onde a gente pode ver um reflexo mais direto da gestão GGB é no nosso canal online, no site da Melissa, nos Estados Unidos, que no primeiro trimestre cresceu 100% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Quando a gente olha o resultado do segundo trimestre, tivemos um crescimento de 150% nas vendas da Melissa online, e quando a gente olha o primeiro semestre, o crescimento foi próximo aí, superior a 130%. E essa elevação do nosso desempenho no site da Melissa não se dá só nas vendas, mas também em pontos qualitativos. Por exemplo, a nossa taxa de conversão que cresceu 70 bips quando comparado ao segundo trimestre do ano passado. A nossa audiência no site cresceu 80% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, a gente tem visto aí um crescimento bastante robusto e consistente nas vendas online da Melissa. Os produtos, as marcas da divisão 1 ainda não estão disponíveis online. Quando a gente fala de China foi um primeiro semestre bastante difícil em função do lockdown que o país teve durante o primeiro semestre inteiro. Então, o que nós conseguimos avançar? Nós contratamos um time local, então temos pessoas da China, para nos apoiar no desenvolvimento das marcas, ou seja, é aquela questão de marcas globais, mas com presença local. Concluímos a transição do antigo distribuidor da Melissa para a GGB, adquirimos estoques dele, adquirimos lojas, iniciamos as vendas da Melissa no canal online, no Tmall e no TikTok em junho. Isso por conta dos lockdowns, estava previsto para antes, mas o lockdown não nos permitiu. E para ter uma ideia, ali tivemos
apenas em junho, umas vendas 60% superior ao que tínhamos planejado. Agora, em agosto, devemos iniciar investimentos em marketing digital na Melissa, fortes, para fortalecer a marca. Como eu comentei, relançamos, então, a Melissa no Tmall e lançamos a loja da Melissa no Douyin. As marcas da divisão 1, elas precisam ser construídas, a estrutura tem um trabalho adicional a ser feito quando comparado à Melissa, e por isso que, tanto nos Estados Unidos como na China, como eu comentei, o foco neste início da GGB foi Melissa por conta da maior maturidade da marca. Agora, no segundo semestre, nós começamos os trabalhos para desenvolvimento e construção das marcas da divisão 1. Outro destaque do trimestre foi que nós renovamos até 31 de dezembro de 2031 o incentivo fiscal de imposto de renda da unidade de Sobral, onde nós temos uma redução de 75% do imposto de renda sobre o lucro do empreendimento. As unidades de Crato e Fortaleza, elas também possuem o mesmo incentivo, só que a unidade de Crato tem vencimento em 2026 e a unidade de Fortaleza nós renovamos ano passado, então vai até 2030. Outro destaque relacionado à sustentabilidade foi nós lançamos pelo terceiro ano consecutivo o nosso relatório de sustentabilidade, onde nós apresentamos toda a nossa jornada de sustentabilidade de mais de 15 anos da empresa. Recomendo fortemente a leitura, é uma leitura bastante interessante. Ganhamos também uma premiação, o Prêmio Eco da Anshan, da recriação do futuro da Ryder, a Ryder R4, uma linha sustentável da Ryder, que utiliza produtos mais sustentáveis, o EVA Bio-Based, garrafas PET recicladas na sua produção. E também, nesse relatório de sustentabilidade, nós informamos aí que atingimos o nível 0 de emissões na produção de calçados no que tange o escopo 2. O que é escopo 2? É a utilização indireta de energia elétrica. Avançando um pouco agora no nosso digital commerce, crescemos 72,5% o GMV quando comparado ao segundo trimestre do ano passado, foram 152 mil pares vendidos, observamos crescimentos em todas as marcas, tivemos um crescimento de 48,3% no número de sessões, novos usuários ou usuários únicos incrementamos em 24,5%, tivemos melhorias nos nossos sites, incluímos a modalidade de pagamentos, o Pix, agora em junho, que já representa cerca de 9% dos pagamentos realizados na plataforma. Agora, no terceiro trimestre, vamos começar o desenvolvimento e estudos para a implementação do app da Melissa e do programa de fidelidade de loyalties. Já temos hoje presença em marketplaces como Magalu, Dafit e Mercado Livre, que, embora incipiente, tem mostrado crescimentos robustos. Crescemos de junho para julho 100% as vendas nesses três marketplaces. E agora, no segundo semestre, me desculpem, devemos incluir aí Netshoes, Zattini, Renner, Amazon, Riachuelo e C&A. Agora, entrando nos números do segundo trimestre, nós tivemos um segundo trimestre bastante forte, tanto em receita como em volume. Nós já havíamos sinalizado que esperávamos um segundo trimestre forte em função da evolução do sell-out que observamos ao longo do primeiro trimestre. Então, aquele sell-out que foi crescendo
ao longo do primeiro trimestre, ele tem uma defasagem de 1 ou 2 meses para bater no sell-in, dado que nós só produzimos mediante pedido colocado. Então, o varejista, o lojista lá na ponta, ele viu o sell-out melhorar em fevereiro, em março confirmou essa tendência, colocou o pedido para nós em março, nós produzimos e embarcamos em abril. E essa dinâmica continuou ao longo do segundo trimestre e tem continuado, aí, pelo que a gente tem visto, para o terceiro trimestre. Então, a receita líquida atingiu 641 milhões de reais, uma alta de 46,5% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Essa alta foi puxada especialmente pelo mercado interno, que apresentou um crescimento de 49,4%, isto muito em função do crescimento da linha feminino, Kids e Melissa. Agora, com nós voltando a uma vida normal, eventos sociais retomando, a volta ao trabalho e a volta às aulas, incentivou esse sell-out destas linhas que eu comentei. No mercado externo, o crescimento foi de 37,4%. Quando nós olhamos o volume cresceu quase 35%, foi 34,9%, para um total de pares embarcados de 31,7 milhões de pares. No mercado interno, o crescimento foi de 32,2%, enquanto no mercado externo foi de 44,6%. Como a gente vê, o mercado interno apresentou uma receita bruta, um crescimento da receita bruta par de 13%. O mercado externo teve um crescimento da receita, um decréscimo da receita bruta par em reais de 5%, em função do real estar mais valorizado no segundo trimestre desse ano em comparação ao segundo trimestre do ano passado. Mas quando nós olhamos a receita bruta par em dólares da exportação, a gente vê um crescimento de 2,3%. Este crescimento da receita bruta par de 13% no mercado interno, ele está muito ligado ao desempenho, como eu comentei, das linhas feminino, Kids e Melissa, que tem um ticket médio mais elevado, e também do excelente desempenho do canal varejo, as lojas tradicionais de sapataria, que comercializam produtos de ticket mais elevado, e teve um excelente desempenho no trimestre. O EBIT recorrente atingiu 67,6% de crescimento, atingimos 11 milhões de reais, é uma margem EBIT de 2,1%, um crescimento de 0,3 pontos percentuais. O EBIT ele continua sendo pressionado desde o início da pandemia, e esta pressão está isolada, como eu vou mostrar mais à frente, na matéria-prima. As nossas matérias-primas apresentaram crescimentos bastante elevados desde o início da pandemia, mas a gente já vê uma tendência consistente de recuo, como eu vou mostrar mais à frente. O lucro líquido recorrente atingiu 73,4 milhões de reais, um crescimento de 86 milhões, e aqui o nosso resultado financeiro agregou bastante para esse lucro líquido recorrente. A margem líquida cresceu de 11% para 14,2%. Aqui eu destaco, então, o impacto da matéria-prima no nosso CPV. Vamos lá, no segundo trimestre de 2018, nós tínhamos uma margem bruta de 44%. E no segundo trimestre de 2022, a margem bruta foi de 34,2%. Tem uma queda aí de margem bruta próxima a 10 pontos percentuais. Mas vamos ver onde é que está essa queda. Se nós olharmos ali a mão de obra, lá no segundo trimestre de 2018, ela representava 22,2% da receita líquida. Agora, no segundo trimestre de 2022, ela representou 21,9%, ou seja, ela consome menos da receita líquida do que consumia lá atrás.
Os outros gastos fabris, que lá atrás eram 10,7% da receita líquida, nesse segundo trimestre foi de 11,9%, um pequeno aumento marginal. Mas vamos olhar a participação da matéria-prima no CPV. A matéria-prima representava 23% da receita líquida lá no segundo trimestre de 2018. Agora, no segundo trimestre de 2022, ela passou a representar 31,9%. Um aumento aí de quase 9 pontos percentuais. Então, se nós isolarmos o efeito da matéria-prima, nós teríamos uma margem hoje muito semelhante do que aquela margem de 2018, do segundo trimestre de 2018. O gráfico à direita mostra isso também. No segundo trimestre de 2021, a mão de obra por par representava R$ 3,57. No segundo trimestre deste ano, 3,58, ou seja, se manteve estável. Outros gastos fabris por par representava R$ 2,9. No segundo trimestre desse ano, 1,95. Tivemos queda. Agora, olha a matéria-prima par. Representava R$ 4,16 lá no segundo trimestre do ano passado e no segundo trimestre desse ano, R$ 5,20. Ou seja, de novo aqui, a gente mostra que a matéria-prima é o que vem pressionando o nosso CPV. Mas nós temos boas notícias. Esse é o comportamento das nossas principais matérias-primas desde o início da pandemia. A resina de PVC, que representa cerca de 40% da composição do composto de PVC, e lembrando que o composto de PVC, ele representa entre 50% e 60% do CPV da matéria-prima. Mas vamos lá, a resina de PVC, ela bateu o pico em dezembro do ano passado, atingiu 165% de alta em relação a janeiro. Desde então, ela mostra uma tendência de queda. Aqui eu tenho os dados até junho, mas agora em julho e início de agosto, houve uma acentuação dessa queda. Os plastificantes, que representam mais ou menos 30% do composto de PVC, atingiram o pico em dezembro, com uma alta de 95%, e desde então até junho recuaram para uma alta aí de 78%. O óleo de soja, que representa cerca de 18%, 19% do composto de PVC, ele manteve uma tendência de alta até maio desse ano, e a partir de maio agora ele apresentou um leve recuo. Então, considera que está estável em relação a maio. Quando a gente olha o composto de PVC, que é aquela linha laranja, ele atingiu o pico em maio e desde então vem apresentando recuos. Ali eu falei errado, o plastificante agora está com uma queda aproximada de 75%, e o composto de PVC, sim, esse com 77,9%. Então, o que a gente tem visto? Que as nossas principais matérias-primas tiveram o pico em dezembro e, desde então, elas vêm recuando. Só que esse recuo ainda não bateu no nosso CPV. Por que ainda não bateu no nosso CPV? Porque nós carregamos, agora durante a pandemia, cerca de 60 dias de estoque de matéria-prima. Como nós não tivemos problema algum de abastecimento de matéria-prima durante toda a pandemia, nós, por termos sido mais conservadores, historicamente carregávamos cerca de 30 dias de estoque de matéria-prima. Durante a pandemia chegamos a carregar 90 dias e agora estamos recuando, estamos com cerca de 60 dias de estoque de matéria-prima. O nosso custo médio de estoque do composto de PVC, lembrando que o composto de PVC representa entre 50% e 60% do CPV da matéria do CPV da matéria-prima, ele atingiu o pico ali em fevereiro e março desse ano. Ou seja, as matérias-primas, as cotações, os preços que nós pagamos atingiram o pico ali em dezembro,
mas isso bateu no nosso estoque médio do composto de PVC, neste exemplo, ali em fevereiro e março. E desde então ele vem recuando. Então, qual é a sinalização que nós temos? Se essa tendência de queda de matéria-prima perdurar, o que a gente acredita que deve perdurar, é que no terceiro trimestre, e de uma forma mais forte, ou no quarto trimestre, a gente deve ter uma descompressão da pressão da matéria-prima no nosso CPV. E com isso, se nós continuarmos com os volumes de pedidos que temos em fábrica, a gente deve ter uma recomposição de margens. Aqui eu falo um pouco também das nossas despesas operacionais, que cresceram próximo a 36% no período, inferior à taxa de crescimento da receita líquida, e por isso que a gente vê que a participação das despesas operacionais sobre a receita líquida, ela sai de 35,7% no segundo trimestre do ano passado para 33,6%. Aqui, o maior crescimento dentro das despesas operacionais estão dentro das despesas comerciais, que cresceram 37,5%, e dentro das despesas comerciais, as despesas variáveis, que são compostas por frete, comissões e licenciamento, foram as que mais cresceram. Lembrando que agora, nesse segundo trimestre, eu diria que foi o primeiro trimestre desde o início da pandemia, em que as atividades comerciais dos times comerciais voltaram à normalidade. Nesse trimestre, nós tivemos a volta às viagens, tivemos a retomada de participação em feiras e tivemos tanto a convenção tanto da divisão 1 como da Melissa. Então, é natural que se tenha um incremento das despesas comerciais em relação ao passado, ao trimestre anterior, por conta dessa volta à normalidade. E aqui também, dentro dessa linha de despesas comerciais, estão as nossas equipes de inovação e a equipe do Digital Commerce, que até 2 anos atrás esta área não existia. Hoje, para vocês terem uma ideia, nosso time de Digital Commerce, toda a estrutura que compõe esse time tem mais de 130 pessoas, e o nosso time do Bergamota Labs, ali de inovação, tem cerca de 20 pessoas. Então, aqui mostra o nosso comprometimento e o nosso investimento com inovação e com amadurecimento dos nossos canais online. Agora, falando um pouco do segundo semestre, também tivemos um crescimento forte de receita de 17,6% para 1,3 bilhões de reais. Mercado interno cresceu 15%, mercado externo cresceu 24%. Quando a gente olha o volume cresceu, mas uma taxa inferior, demonstrando que tivemos um crescimento de receita bruta por par. O volume cresceu 2,5% ante o primeiro semestre do ano anterior, para 60,3 milhões de pares. No mercado interno, nós tivemos um recuo de 5,2%. Aqui está isolado no primeiro trimestre, como eu mostrei, o segundo trimestre foi um crescimento forte, e no mercado externo o crescimento foi próximo a 29%. Falando um pouco da nossa carteira do Comitê de Investimentos, que os senhores sempre me questionam, a carteira do Comitê de Investimentos é aquela carteira onde nós temos ativos alternativos aos tradicionais investimentos bancários e títulos públicos federais. Então, ali em junho, no final de junho, nós tínhamos 693 milhões de reais alocados nessa carteira, sendo que 64% disso estavam em projetos de desenvolvimento imobiliários, que tem uma rentabilidade média esperada entre INCC mais 9% a INCC mais 13% ao ano. Nós temos 8% em ativos de crédito imobiliário, FDICs, debêntures, e temos 28% na carteira de renda variável. Essa carteira de renda variável está alocada, como eu mostrei ali ao lado, 48% em Cyrela, 18% em Petrobras e 34% em Vale do Rio Doce. Essa carteira Comitê de Investimentos, que foi aprovada pelo Conselho de Administração
lá no segundo semestre de 2019, desde o seu primeiro aporte, ela rendeu 71,8%, o equivalente a 436% do CDI. Falando um pouco da distribuição de dividendos, o resultado do primeiro semestre acumulado foi de 191,2 milhões de reais. Temos que retirar a reserva legal de 76 milhões de reais, sobram 115,1 milhões de reais para cálculo de reserva legal. A reserva legal foi 5,8 milhões de reais, sobram 109 milhões de reais para distribuição de dividendos. Como já distribuímos 83,7 milhões de reais no primeiro trimestre, então nós temos aí um saldo de 25,6 milhões de reais para distribuir aos acionistas que detiverem ações da Grendene no dia 11 de agosto de 2022. Ou seja, as ações da Grendene passam a ficar ex a partir do dia 12 e os pagamentos serão feitos a partir do dia 31 de agosto. Aqueles 25,6 milhões de reais serão pagos da seguinte forma: 7,6 milhões de reais a título de dividendo e 18 milhões de reais bruto a título de JCP. Este valor ali só ficou equivocado, pessoal, no valor líquido, eu peço desculpas, tem que descontar dos 18 milhões, nós temos que descontar 15% de IR na fonte, que seriam, o valor líquido seria 15,3 milhões de reais a ser distribuído a título de JCP. O que eu tinha para falar sobre os números do trimestre é isso. Aqui eu mostro só as nossas distribuições acumuladas de dividendos desde da abertura de capital, que atingem 4,3 bilhões de reais. E, por fim, aqui eu pedi para o nosso time de Digital Commerce um cupom de desconto que pode ser utilizado em todas as nossas lojas. É um cupom que dá desconto de 15% nas nossas lojas. Esse cupom ele não é acumulativo com outras promoções, então está disponível aí para os senhores até o dia 15 de agosto. Eu agradeço por enquanto e abro para perguntas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas através de áudio clicando no ícone levantar a mão ou raise the hand disponível na parte inferior da tela. Neste momento, uma solicitação de abrir o microfone aparecerá na tela e você deverá clicar em desmutar. Para enviar a sua pergunta de texto, basta clicar no ícone QIA, também disponível na parte inferior da tela, e digitar a sua pergunta. As perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente via texto. A nossa primeira pergunta vem do senhor Renan Sartório, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Renan, pode prosseguir. Bom dia, Alceu. Eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira, como é que vocês estão vendo a perspectiva de demanda e a tendência de vendas aí no terceiro TRI? E também, como é que vocês têm sentido que os investimentos mais fortes em marketing têm refletido na percepção de marca pelos clientes? Bom, vamos lá. As vendas do terceiro TRI, como nós produzimos mediante pedido colocado, nós já temos, dos 3 meses, nós temos dois meses de pedidos em casa. Julho, porque já faturamos, e agosto, porque recebemos em julho os pedidos de agosto. Então, nós estamos vendo uma dinâmica crescente da demanda. Nós estamos otimistas não só para o terceiro trimestre, mas para o segundo semestre como um todo. Em relação ao fortalecimento das marcas, eu acho que o desempenho do segundo trimestre demonstra isso. O crescimento que tivemos em volume, tanto no mercado interno como no mercado externo, que demonstra ganho de market share, mostra um fortalecimento das nossas marcas, oriundos, entre outros fatores, dos investimentos em marketing que temos feito. Perfeito, obrigado, Alceu. Nada.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o senhor Alceu Demartini de Albuquerque para as considerações finais. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Caso os senhores tenham alguma dúvida, o nosso time de RI está 100% à disposição para esclarecê-las. Então, tenham todos um bom dia e aproveitem o cupom lá do time do RI. Um abraço. Obrigada. O webinar da Grendene SA está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.